Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 4 de setembro. 11 horas 48 minutos, pessoal. Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora para a gente dar uma olhadinha na previsão do tempo aqui para a capital do Agreste. O dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens nesse momento, como a gente está vendo aí nessas imagens. E aí, períodos de céu nublado e chuvas rápidas hoje. À noite, o tempo deve ficar um pouquinho mais fechado. Agora a temperatura está marcando 25 graus, está vendo aí na tela, e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então a gente aproveita para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Vamos ver aqui no telão? Olha aí, São Caetano, no Agreste, não é bem pertinho aqui de Caruaru. Temperatura mínima 16 graus, a máxima pode chegar aos 24. Joaquim Nabuco fica na zona da mata e tá aí, ó, previsão de temperatura mínima de 18 graus e a máxima pode alcançar os 27 graus. E Brejinho fica lá no sertão. A mínima não passa dos 16 graus e a máxima fica ali na casa dos 30. E olha, você tem acompanhado nos nossos telejornais os problemas de superlotação no Hospital Regional do Agreste aqui em Caruaru, não é? Uma situação que foi apontada recentemente durante uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. A fiscalização verificou a superlotação no setor de emergência, pacientes em macas pelos corredores e a falta de insumos e medicamentos também. Inclusive, ontem foi realizada uma audiência aqui em Caruaru pelo Ministério Público, representantes do COREN, do CREMEP, da Secretaria Estadual de Saúde e do HRA. Aqui no AB1, a gente vai falar sobre o que ficou definido pelo Ministério Público depois dessa audiência e vamos saber qual é o posicionamento do Hospital Regional do Agreste a partir de agora. É daqui a pouquinho aqui no AB1, hein? Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes. E aí a gente vai começar falando sobre os destaques do nosso portal nessa quinta-feira. E olha essa história. Policiais militares foram presos porque teriam ingerido bebida alcoólica durante o serviço. Onde foi que isso aconteceu, hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Esse caso aconteceu no município de Belo Jardim, aqui no Agreste de Pernambuco. Esses dois soldados que foram presos estavam lotados no 15º Batalhão e eles foram flagrados ingerindo bebida alcoólica enquanto estariam de serviço no último sábado, dia 30. Eles foram presos na mesma data, mas a Polícia Militar só confirmou essas informações durante a manhã de hoje. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações sobre esse caso, Almir. Perfeitamente, Fábio, perfeitamente. E os problemas da comunidade de hoje vêm do José Carlos de Oliveira aqui no AB1. Moradores entraram em contato com a gente pelo WhatsApp e aí o nosso Carro Link entra em ação. Gessé Acioli está com a gente ao vivo e vai contar o que é que está acontecendo por lá. Gessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para o nosso telespectador, né? Uma ótima quinta-feira para todo mundo. A gente está aqui no José Carlos de Oliveira e a gente está chegando aqui na rua Sebastião de Lima, que tem um problema relacionado à falta de saneamento, falta de calçamento, aquela situação complicada. E nesses dias de chuva é que a situação fica mais complicada ainda. Você está percebendo o carro balançando? É porque tem muito buraco nas ruas próximas. E lá também, né, pelo vídeo que a gente recebeu da telespectadora, também há muito problema. Então a gente vai contar daqui a pouquinho, está chegando no local para cobrar, né, do gestor para que a gente tenha, de fato, uma rua pavimentada, adequada, porque a situação aqui está bem difícil, viu? Pelas ruas ao entorno a gente já percebe. A gente está acompanhando aqui, Gessé, e está vendo mesmo parte desse cenário lamentável, hein? Até daqui a pouquinho. E hoje tem consultório ao vivo aqui no AB1 e nós vamos falar sobre os cuidados que a gente precisa ter, com a saúde mental. Até porque esses cuidados refletem diretamente na nossa qualidade de vida o tempo inteiro. É no AB Saúde. Não é fácil, nada fácil conviver com isso. É um diagnóstico que cai ao nosso chão. E o transtorno de personalidade borderline é um dos transtornos mais sofridos que existem. Ele engloba outros transtornos psicológicos. Você tem TAG, tem TDAH, tem depressão persistente, tem vários outros sintomas.
Muito bem, então também ao vivo com a gente tem Joel Almeida e Franklin Portugal. Joel vai abrir o nosso consultório daqui a pouquinho para falar sobre saúde mental. Tá aí um assunto que a gente precisa entender e aprender cada vez mais. Não é isso, Joel? Bom dia. Bom dia, Almir. Uma ótima quinta-feira para você que está com a gente aqui no AB1, pois é início de setembro e setembro ganha a cor amarela, atrelada a uma campanha muito importante, um movimento em todo o Brasil contra o suicídio e também para que as pessoas conheçam mais sobre depressão, ansiedade e outras doenças psicossomáticas que podem afetar a nossa mente. A gente vai conversar com o auxílio de um psiquiatra sobre esse assunto e também eu já te convido para mandar sua pergunta, participe mandando sua pergunta para o 991988212, o nosso WhatsApp, nosso canal está aberto e você pode participar. Eu volto com outras informações, conversando também com o psiquiatra daqui a pouquinho. Almir. Bom demais, Joel. Tá combinado. Franklin vai trazer todos os detalhes da programação de formações gratuitas que fazem parte do Festival Pernambuco, Meu País. O evento está aqui em Caruaru ao longo desse fim de semana. Né, Franklin? Bom dia. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. O Festival Pernambuco, Meu País desembarca nesse último destino, né, que é Caruaru, e sempre quando chega aí a uma cidade, há essa etapa de formações. Então eu estou aqui no Armazém da Criatividade, um dos locais desses eventos de formação, workshops, né, que ajudam artistas e também produtores culturais a fazerem o cadastro da maneira correta, também a prestação de contas como deve ser. São detalhes que precisam ser repassados para estes profissionais, para estarem aí figurando também de maneira ideal na programação do Pernambuco, Meu País. Daqui a pouco, sobre a formação, a gente traz mais detalhes aqui no AB1. Daqui a pouco, estou voltando, Almir. É isso aí, Franklin. Valeu, tá combinado. Franklin e Joel, até daqui a pouquinho. Agora vamos ver como é que está o clima no Agreste Meridional, pessoal. A previsão do tempo aponta que nessa quinta-feira em Garanhuns, o dia deve ser assim, ó, com muitas nuvens. Essas são imagens ao vivo. Períodos de céu nublado ao longo da tarde e à noite, o tempo deve ficar fechadinho por lá. Agora os termômetros marcam 24 graus e a mínima deve ficar ali, em torno dos 18 graus. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver, hein, uma reportagem que a gente preparou sobre essa grande quantidade de vazamento de água limpa nas ruas de Caruaru. Não dá, né? Um problema que tem se repetido em muitos locais da cidade. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou, 11h56 agora. Estamos de volta com o seu AB1, agora faltam 2 minutos para o meio-dia e a gente vai dar um giro na cidade para ver o movimento do trânsito. Sempre bom a gente dar esse giro, começando pelo centro da cidade, mais precisamente na rua Vigário Freire. E olha o volume de veículos aí saindo da Capitão João Velho. Muitos carros, não é? Muitas motos aí, ônibus, gente circulando pela cidade nesse momento, nessas imagens ao vivo. E olha, nos últimos dias nós mostramos aqui nos nossos telejornais a superlotação registrada no Hospital Regional do Agreste. Os problemas foram verificados pelo Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, durante uma fiscalização. Nessa quarta-feira foi realizada uma audiência aqui em Caruaru e o Ministério Público de Pernambuco definiu algumas medidas para melhorar o funcionamento do HRA. Nessa visita do COREN foi relatada a superlotação na emergência do hospital. Pacientes em macas pelos corredores e a falta de insumos, além de medicamentos. Então, ontem foi realizada uma audiência aqui em Caruaru, composta pelo Ministério Público, representantes do COREN, do CREMEP, da Secretaria Estadual de Saúde e do HRA. O MPPE cobrou medidas concretas para sanar essas falhas estruturais e a insuficiência de recursos humanos e insumos, que vem comprometendo o atendimento à população e colocando em risco pacientes e profissionais. O Ministério Público também determinou um prazo para que a Secretaria Estadual de Saúde e a direção do HRA apresentem relatórios com um plano de ações e cronograma para solucionar os problemas apresentados nessa fiscalização do COREN. Sobre essa determinação do Ministério Público, nós pedimos uma resposta, um posicionamento do Hospital Regional do Agreste, mas até o momento não houve um retorno. E o espaço, claro, continua aberto aqui para a direção do Hospital Regional do Agreste para a gente saber
qual será, a partir de agora, o procedimento dessa unidade de saúde tão importante para resolver esses problemas que a gente viu e que a gente vai seguir acompanhando. Agora é meio-dia, pessoal. Vamos à redação para saber o que é notícia no nosso portal? Fábio Gomes está chegando, inclusive para falar sobre a prisão de policiais militares, veja bem, que estavam ingerindo bebida alcoólica enquanto estavam trabalhando, estavam de serviço. Como foi essa história, hein, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 e um caso lamentável que dessa vez foi registrado no município de Belo Jardim no último sábado. Esses dois policiais que foram presos são dois soldados que estavam lotados no 15º Batalhão lá em Belo Jardim. De acordo com a Polícia Civil, o oficial que estava de plantão no último sábado recebeu uma denúncia anônima informando que dois agentes da Polícia Militar estariam ingerindo bebida alcoólica durante o serviço. Esse oficial acionou esses dois soldados para voltarem para o batalhão e ao chegar no batalhão eles acabaram confessando que fizeram de fato a ingestão da bebida alcoólica. Esses policiais eles foram autuados em flagrantes e presos pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar e foram encaminhados para a audiência de custódia. Após essa audiência de custódia, os dois foram encaminhados também para o Centro de Reeducação da Polícia Militar no Grande Recife. Para conferir todos os detalhes é só acessar o G1, Almir. Que história é essa, hein, Fábio? Impressionante essa história. E olha, no G1 também tem informações sobre duas pessoas que foram detidas com uma carga de cigarro, uma grande quantidade, inclusive, né? Exatamente, Almir. Essa apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232, no município de Gravatá, no final da tarde de ontem. Essa dupla estava transportando mais de 600 mil caixas de cigarros e esses cigarros eram avaliados em R$1.800.000. De acordo com a PRF, os agentes estavam realizando uma blitz na BR-232 e quando os homens avistaram as viaturas policiais, eles tentaram fugir por uma área de matagal, mas acabaram sendo alcançados. Os suspeitos informaram que o produto foi adquirido no Rio Grande do Norte e seria comercializado no Agreste e também no Grande Recife. Essa dupla foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal lá do Recife e o material foi apreendido. Outros detalhes também podem ser conferidos acessando o G1, Almir. Muito bem, Fábio. E também tem informações no G1 a respeito do combate ao crime organizado aqui em Pernambuco. Exatamente, Almir. Ontem a gente acompanhou aqui nos nossos telejornais a realização da Operação Sintonia Fina, que foi realizada pela Polícia Federal em parceria também com a Polícia Civil. E a gente traz uma atualização porque a PF informou que essa quadrilha que foi alvo da operação movimentou mais de 320 milhões de reais por meio de empresas de fachadas e contas bancárias em nome de laranjas. 18 mandados de prisão foram cumpridos e 31 mandados de busca e apreensão foram realizadas em 11 cidades aqui de Pernambuco, incluindo Tacaimbó e Caruaru, que ficam localizadas aqui no Agreste e são da nossa área de cobertura. Outros mandados também foram realizados em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal também informou que três homens estão foragidos ainda no âmbito dessa investigação e elas continuam. Outros detalhes serão divulgados em momento oportuno, Almir. Fábio, muito obrigado então pelos destaques de hoje do G1 nessa edição de quinta-feira do AB1. Bom trabalho para você aí na redação e vamos em frente. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado, Fábio. Meio-dia, 4 minutos, vamos seguindo porque tem os problemas da comunidade para a gente conferir agora. Então a gente vai ao vivo até o bairro José Carlos de Oliveira, porque moradores entraram em contato com a gente pelo WhatsApp. Aí Gessé pegou o nosso carro-link para ver o que é que está acontecendo por lá. Uma boa tarde para você, Gessé Acioli. Daqui a gente já tem uma ideia do tamanho dos problemas, né? Pelas imagens que a gente pode ver. Por favor, nos traga os detalhes então, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Uma boa tarde por educação, né? Porque a situação aqui não é nada boa. Eu vou pedir para o Edivaldo mostrar mais um pouco, porque as imagens que vocês estão vendo aí, né? A rua é extensa, tem um corredor aqui de muita lama e de esgoto sendo jogada ao céu aberto aqui. A gente observa um ponto mais alto da rua nesse momento, onde estaria saindo essa água suja, né? Que vai percorrendo toda a rua. E com essa chuvinha que está caindo nesses últimos dias, a situação vai piorando, porque não tem pavimento, não tem o saneamento e aí, obviamente, a situação fica bem crítica. Quando a gente chegou, o pessoal caminhando por aqui com muita dificuldade, né, porque tem o risco de escorregar, de cair, né, tem criança, tem idosos, os veículos passam
muito devagar por conta dos buracos, né? Porque vai se formando aí um corredor de água suja pela rua. Uma situação bem complicada que a gente vai mostrando aí. É uma situação que é bem parecida com outras ruas aqui com muito buraco, com muita lama, mas essa especificamente, que foi a da cobrança, né, que a telespectadora mandou aqui o vídeo para a gente, mostra uma situação bem complicada, né? Porque também é saúde pública por conta desse esgoto aqui. E eu vou conversar agora com ela. Dona Marluce mandou esse vídeo pra gente, né? Um vídeo que mostrava essa situação e tá bem pior, porque com a chuva vai piorando, né, Dona Marluce? Boa tarde. Boa tarde. Fui passando ali, caí na lama, ficou aquela nojeira, barata, rato, muriçoca à noite, a gente não fica quieta não. Situação bem difícil para vocês. Difícil, faz tempo que a gente luta, viu, para fazer pelo menos o esgoto aqui. Vocês já foram na prefeitura, na Compesa? Como Já foi? foi em todo canto. E ninguém dá Não. uma solução? De jeito nenhum. Até na campanha passada pedindo o nome das ruas, disse que ia colocar, eu pedi, bote nas 500 ruas que o prefeito vai fazer, mas até hoje nada. É uma situação bem complicada. O senhor mora por aqui também, amigo? Boa tarde. Moro aqui. Eu vou falar a realidade. Eu tô com vergonha de falar no povo na TV, justamente na Globo, vai ser 2 vezes, inclusive hoje. Eu tô com vergonha de eu mesmo falar, porque isso é um absurdo, uma coisa dessa. Há 25 anos que eu moro aqui. Até que eu fico imaginando, cadê o prefeito? Nós não tem prefeito não, para não ver uma coisa dessa. Quer dizer, gabiru, aqui é o pau que tem, dentro do carro o gabiru entra. Inclusivamente tem merda de gabiru ali, eu abro o capô e eu amostro. Que o que eu tô falando aqui é a realidade, pura realidade. É crua, mas a gente tem que falar a verdade. Porque uma coisa dessa não pode deixar isso acontecer não. Nós não queremos nem tanta coisa boa, nós só queremos que tire esse esgoto, só isso. Pois é, a situação complicada, a gente aqui nesse quadro sempre reforçando que a comunidade pode entrar em contato com a gente, né? Sempre cobrar aqui na TV Asa Branca para que o pessoal possa ter a sua resposta devida, né? Pelo menos como o cidadão coloca, pelo menos resolver a situação desse esgoto imediatamente, né? Para que venha depois o pavimento, saneamento básico, até porque é questão de saúde pública, uma situação bem complicada, é ruim, né, de trafegar aqui, principalmente com essa chuvinha que caiu. A gente está vendo muita lama, os moradores inconformados com essa situação bem difícil, né? O Edvaldo Coelho está mostrando mais um pouco. É a rua inteira. O esgoto está estourado mais em cima, num ponto mais alto. Você está vendo imagens também, o Ayrton está mostrando um pouquinho para você aí. E depois desse ponto é que a água vai escorrendo, né, água suja, e que vai trazendo problemas, como a questão do aparecimento de animais peçonhentos, da sujeira que vai se formando, o mau cheiro também. Porque imagina isso à noite, como a senhora colocou, né, a muriçoca, tem toda uma problemática que vai se formando por conta de um detalhe que é a falta do saneamento básico aqui nessa rua, né? A gente sabe que é importante que se faça, que se tenha respostas. Inclusive a gente fez a cobrança, né, foi atrás da prefeitura e aí eles enviaram a seguinte nota, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, informa que em relação à demanda de saneamento dos moradores da rua Sanfoneiro Sebastião de Lima, que é essa rua que a gente está, aqui no José Carlos de Oliveira, uma equipe irá ao local fazer um levantamento das manutenções necessárias. Não diz quando, né, mas sobre o calçamento, a equipe de projetos também fará o levantamento das demandas e incluirá o serviço no cronograma futuro de ações com aplicabilidade tão logo os recursos financeiros estejam disponíveis. Mas a gente cobra, a gente sabe que existe um cronograma de obras para que o calçamento seja feito, mas o saneamento, minha gente, é algo impossível de imaginar que eles continuem numa situação como essa. Então a gente segue cobrando, mostrando essa realidade dura, como o cidadão colocou, é uma realidade muito dura porque é saúde pública e a gente reforça aqui mais uma vez que pelo menos o saneamento, né, pelo menos o cano estourado, o esgoto que está aqui percorrendo a rua, e a gente vai vendo imagens estarrecedoras, né, porque com a chuva vai piorando. Está vendo aí a dificuldade dos veículos transitarem pela rua. Imagine isso para as pessoas caminharem, né? Caminharem nesses dias onde a lama está assim. E nos dias secos também existe a questão da poeira, né, que vai se juntando ao saneamento estourado. Então, situação complicada que a gente tem aqui nessa rua, no José Carlos de Oliveira. E a gente reforça que a população deve continuar cobrando, deve continuar insistindo e nós também, né, junto à comunidade, vamos insistir mais uma vez que a prefeitura possa fazer algo por essa localidade. Então, lamentavelmente a situação por aqui, Almir, mas a gente vai seguir cobrando porque é nosso dever cobrar e junto à sociedade insistir para que o problema seja resolvido. Eu volto com você.
Gessé, muito obrigado pelas informações. A criançada chegando da escola, né? A gente pode ver aí essa movimentação na rua e essa criançada se deparar com um cenário desse todo dia, não é, pessoal? Que tristeza, né? Sai de casa, vai para a escola, volta, a rua está esse lamaçal. Quando não é por conta da chuva, é aquela poeira em períodos mais secos, como a gente sabe. São situações que se reproduzem, se repetem e chateiam demais, contrariam essas pessoas e dá essa sensação de indignação mesmo. Então está aqui o registro, né? Mais um chamado que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp para a gente trazer as informações ao vivo e solicitar essas demandas para que tudo seja resolvido. E essa questão de saneamento, francamente, não é, pessoal? A situação não pode continuar desse jeito. A pavimentação pode demorar a chegar por lá, por algum motivo, questões de verbas e tudo, ok, mas essa questão de saneamento não é? Esgoto na porta de casa, ninguém aguenta. Tá feito o registro, muito obrigado, viu, Gessé? A gente vai continuar acompanhando, torcendo para que essa situação mude e esses moradores tenham uma sensação mínima de bem-estar, não é? Vamos seguindo? Porque, ó, se tem um outro problema recorrente que a gente mostra aqui no AB1, é aquela questão do vazamento de água limpa, hein? Isso em vários pontos de Caruaru, quase todo dia a gente mostra aqui no AB1. Então, a gente preparou uma reportagem para saber por que essa situação tem acontecido com tanta frequência. Aí, Gessé Acioli e Edvaldo Coelho circularam por esses locais. Vamos ver? Ver a água assim, jorrando na rua, sendo desperdiçada, é algo que causa revolta aos consumidores, principalmente quando falta água nas torneiras. E essa não é uma situação comum e específica a apenas um local isolado. São várias ruas em Caruaru que estão desse jeito. Somente no bairro do Salgado encontramos várias ruas. Por exemplo, na rua Senador Marcos Freire, esse vazamento que está desse jeito há meses. Faz mais de 3 meses que está vazando direto, dia à noite. E hoje a água está fraca, não está tendo muita água, mas tem vezes que está jorrando na rua. Essa outra moradora reclama do desperdício e da demora em resolver o problema. A gente já ligou também, eles vieram, consertaram, mas dessa próxima vez que ligou, eles não vieram. Então fica difícil, né? Percorrendo cerca de 300 metros, encontramos outros pontos onde há canos estourados. Essa é a rua Deputado Torres Galvão, no bairro do Salgado. Como se vê, muita água sendo desperdiçada. O vazamento está um pouco mais à frente, na travessa Mário Pederneira. Situação complicada de desperdício de água que os moradores reclamam. Já são cerca de 40 dias nessa mesma situação. Seu Iraildo diz que essa grande quantidade de água está sendo desperdiçada há bastante tempo. Faz tempo, faz mais de 40 dias que está com esse mesmo problema aqui. Já estourou lá na frente também. E água limpa da Compesa. A gente tem que denunciar, né? Em outro ponto de Caruaru, encontramos a situação da aposentada dona Rosicleide Vieira. Ela diz que já fez diversas reclamações na Compesa, mas todas as vezes o problema persiste. Faz 3 meses que a gente está aqui nesse sofrimento com essa água. Eu vou na Compesa, a Compesa vem, cava e diz que vem outra equipe, mas não faz nada. E a gente está aqui nesse sofrimento. E pior que depois que cavaram aqui, na casa da minha prima aqui, não está chegando água. 3 casas aqui não está chegando água. Pior ainda, né? Um estudo do Instituto Trata Brasil de 2024 aponta que 37,8% da água tratada no país é perdida antes de chegar às residências. O volume equivale a 7.600 piscinas olímpicas de água potável, desperdiçadas diariamente, e poderia abastecer toda a população de um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 5 anos. A cidade de Caruaru, que sempre contou com vários reservatórios para o abastecimento de água, a exemplos do sistema Jucazinho e Prata, passou no início deste ano a receber água do Rio São Francisco através da adutora do Agreste, interligada à transposição. Com isso, o volume de águas nas tubulações tem aumentado. O sonho da chegada das águas da transposição tem virado dor de cabeça com tantos vazamentos. Em Caruaru, em uma observação rápida por meio de reclamações que chegam nos canais da nossa redação, quase todos os bairros têm algum ponto com problema de abastecimento hídrico, seja a falta de água ou o desperdício. São dois extremos. Na verdade, de um lado, a água que está sendo desperdiçada no meio da rua, indo embora, sem que ninguém possa usar. Olha essa imagem aí, ó. Por outro lado, torneira vazia, na casa de tanta gente.
É difícil, não é, pessoal? São muitos vazamentos mesmo, como a gente viu, e a gente entrou em contato com a Compesa, hein? A companhia disse que até esse sábado, equipes serão enviadas para essas ruas mostradas na reportagem. A Compesa pediu ainda que a população informe imediatamente a existência de vazamentos por meio do WhatsApp da companhia, que é o 97345-7739, repetindo, 97345-7739. E a gente vai seguir acompanhando tudo isso também no nosso compromisso aqui do AB1. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo no AB Saúde. É um mês importante de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. Aí um médico vai responder todas as perguntas que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp sobre esse assunto, hein? Fundamental para a nossa vida. A gente volta já, 12h, 16 minutos agora. E o seu AB1 está de volta agora, 12h, 18 minutos. A gente vai ver um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui em Caruaru. Olha aí esse pedaço da Avenida Agamenon Magalhães, né, no bairro Maurício de Nassau. Os veículos que saem aqui, ó, da Gonçalo Coelho, você está vendo, fazendo essa conversão aí à direita, e a gente vê parte da movimentação na Visconde de Inhaúma, que é nessa parte mais à direita e acima do seu vídeo, bastante movimento nesse instante, ó, tá vendo? E lá mais para o meio, onde a gente vê a Avenida Agamenon Magalhães propriamente dita, muito movimento também. São imagens ao vivo para a gente dar essa conferida na movimentação do trânsito aqui na capital do Agreste. E agora a gente vai falar de um outro assunto muito sério, hein? Porque a exposição de imagens sexualizadas de crianças e adolescentes na internet provocaram indignação depois que o influenciador Felca denunciou esse tipo de crime lá nas redes sociais. Aí, uma lei federal para combater essa prática foi aprovada no Congresso Nacional. E aqui em Pernambuco, pessoal, existem 2 projetos de lei que também reforçam esse combate nos meios digitais. Veja. A adultização das crianças é um fenômeno antigo, mas o debate ganhou escala após um vídeo feito pelo influenciador Felca viralizar nas redes sociais. Ele mostrou como a exploração de crianças se propaga na internet, impulsionada pelo algoritmo, que favorece a divulgação de conteúdo sexualizado envolvendo menores de idade. O vídeo citou o caso do influenciador Ítalo Santos, da Paraíba, que reunia crianças em uma mansão para produzir danças com apelo erótico, usando roupas sensuais. As investigações levaram à prisão de Ítalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, por suspeita de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. A denúncia, que se espalhou pelo país, mobilizou parlamentares de diferentes partidos políticos. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a exploração das crianças deu origem a 2 projetos de lei. A deputada Rosa Amorim, do PT, é autora de um deles, que altera a Lei 18.622, de julho de 2024, que trata da política estadual de combate à pedofilia em Pernambuco. O novo projeto, que está sendo debatido nas comissões, acrescenta a criação do Sistema Estadual de Prevenção ao crime de pedofilia cibernética, ou seja, avança para a legislação na internet. Nós queremos que, assim que o conteúdo seja produzido e vá para as redes sociais e vá para a internet, esses conteúdos sejam identificados de forma muito mais rápida e os criminosos sejam identificados e punidos com mais celeridade. Hoje o projeto ele passou na principal comissão, na CCLJ, e foi distribuído nas outras comissões. Nós estaremos, nesses 2 próximos meses, debatendo e discutindo o mérito do projeto e temos uma expectativa que, de forma rápida, ele possa ir para o plenário. O projeto de lei do deputado Alberto Feitosa, do PL, está mais adiantado. Foi aprovado pelas comissões em tempo recorde e está aguardando a sanção da governadora Raquel Lira. O projeto proíbe e penaliza a produção, divulgação ou realização de qualquer conteúdo ou evento que promova a erotização infantil, a adultização de crianças ou estímulo sexual envolvendo menores de idade, seja por meio físico, eletrônico ou digital. Punir empresas que explorem e adultizem crianças.
em shows, em peças teatrais, como com multa de 5 a 10 salários mínimos, dependendo da reincidência ou do caso, como também podendo chegar até a suspensão do alvará de funcionamento. Essa questão da criança sempre toca muito a toda a sociedade e a Assembleia reage a isso. Até porque as crianças é o futuro de cada família, o futuro do nosso Estado, do nosso Brasil. Então isso certamente acelerou, vamos dizer assim, o projeto aqui na casa, como também houve uma convergência muito grande sobre o tema. A necessidade de proteger as crianças mobilizou parlamentares de Pernambuco e também do Brasil. Em Brasília, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria regras para combater a adultização de crianças no mundo digital, seja nos sites, redes sociais, aplicativos, jogos eletrônicos e plataformas específicas. Em caso de descumprimento, as empresas poderão ter as suas atividades suspensas. Mas será que a criação de leis é suficiente para proteger as nossas crianças? O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Pernambuco defende que as leis são bem-vindas, mas é preciso mais. A lei ela vai trazer um avanço, mas uma lei proibitória ela não vai trazer todas as soluções que precisamos aos fatos atuais. Porque precisamos educar a família, precisamos educar a sociedade e precisamos educar o poder público. Então, situações como essas de erotização infantil, adultização, consumismo imediato, são questões que precisam ser trabalhadas nos grupos familiares, nas empresas, na sociedade em geral e no poder público. Então, AB Saúde no ar. Agora é meio-dia, 24 minutos. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. Joel Almeida vai abrir o nosso consultório agora. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. O mês de setembro ele se veste com essa cor justamente para fazer alusão ao suicídio, que é um tema que deve ser discutido, que deve ser abordado e prevenido com todas essas ações. Para isso, a gente está aqui no nosso consultório, na verdade, no consultório do psiquiatra Tunay Galvão. Doutor, boa tarde para o senhor. É muito importante falar sobre o suicídio, até porque é um tabu, né? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui respondendo a algumas dúvidas e falando um pouco sobre essa campanha do Setembro Amarelo, que esse ano traz o lema "Se precisar, peça ajuda". A gente precisa informar as pessoas a respeito da importância de pedir ajuda. Pronto, doutor. Vamos iniciar o nosso bate-papo, mas antes disso, eu quero convidar você aí de casa para assistir com a gente uma reportagem que a gente preparou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Rafaela é cirurgiã dentista. Passou alguns anos sem abrir o consultório dela por causa de uma doença que carrega desde o início da juventude. Minha trajetória com a depressão ela é bem longa. Minha primeira tentativa de suicídio eu tinha 17 anos de idade, eu estou com 33 agora. Então dá para perceber que eu já passei por várias provações, vários preconceitos, recebi vários nãos, vários abandonos. E não é fácil, nada fácil conviver com isso. É um diagnóstico que cai ao nosso chão. A depressão é uma doença que afeta milhares de pessoas no Brasil. Ano passado, quase 500 mil de trabalhadores precisaram se afastar do trabalho devido à doença psicológica. Desses afastamentos, 113.604 pessoas foram diagnosticadas com depressão. 64% dos casos foram com mulheres. Um dos abismos enfrentados por quem tem esse problema é o preconceito. Rafaela tem uma lista enorme de situações que passou com pessoas, com médicos e com as equipes de saúde que deveriam, no geral, estarem prontos para receber este tipo de paciente, mas que, segundo a experiência dela, muitos ainda são despreparados. Tive que passar por vários médicos para poder receber diagnósticos, para poder eles receitarem medicamentos, até achar o medicamento que me deixasse mais estável. E o transtorno de personalidade borderline é um dos transtornos mais sofridos que existem. Ele engloba outros transtornos psicológicos. Você tem TAG, tem TDAH, tem depressão persistente, tem vários outros sintomas.
Foi assistindo uma matéria do Fantástico que Rafaela soube que o tratamento mudaria a história de vida dela. Quando recebi o estímulo pela primeira vez, eu percebi que alguma coisa aconteceu. Eu senti a sensação mais intensa de alegria. Por um momento, minha depressão era um pesadelo distante. Agora, o equipamento vigia o cérebro da moça. Quando detecta sinais de que a paciente vai deprimir, o equipamento dá uma leve descarga elétrica na cápsula ventral e devolve o cérebro de Sara a um estado de normalidade. Fazem 3 anos que eu fiz um procedimento cirúrgico chamado marca-passo cerebral. Eu estava na casa de um amigo meu e vi uma reportagem no Fantástico do Dr. Antônio de Sales, em São Paulo, da Neurosapiens. E é um marca-passo que eu coloco, tem um marca-passo aqui do lado direito, é um marca-passo cerebral. Eu coloquei 2 eletrodos aqui acima da sobrancelha, na testa, e eles são ligados aos principais nervos do cérebro e geram energia eletromagnética 24 horas por dia nos principais nervos do cérebro. Então, depois da cirurgia, faz 3 anos que eu fiz a cirurgia, faz 1 ano que eu estou bem estável, assim, não sinto mais nenhuma crise. O Setembro Amarelo é um movimento, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. A cor amarela é usada mundialmente como uma referência direta ao Dia Mundial de Prevenção. O tema deste ano é Conversar pode mudar vidas. O foco é reforçar que o diálogo é uma ferramenta poderosa para acolher quem sofre em silêncio. A vida de Rafaela está preservada e hoje em dia ela tem novas chances para fazer diferente, como cidadã e como cirurgiã dentista. E estou bem estável, consegui reabrir meu consultório que estava fechado por causa do problema da depressão também. E consegui abrir meu consultório e agora eu estou numa fase bem estável, graças a Deus. Que bom, uma história com final feliz e tantas outras podem ser também através da ajuda, né, de procurar um médico, até porque isso não é uma fraqueza, né, doutor? Isso é sinônimo de fortaleza, de ser forte. Perfeito. Indiscutivelmente, procurar ajuda é um sinônimo de coragem, né? Numa sociedade que muitas vezes ainda persiste em alguns estigmas, ter a coragem de buscar ajuda de modo algum pode ser interpretado como fraqueza. Assim como o adoecimento mental, em nenhuma medida indica fraqueza. Pronto, vamos agora abrir o consultório para as perguntas dos nossos telespectadores. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui da Rosane Lima, de Caruaru. Ela está perguntando o que são comportamentos autolesivos. Perfeito. Rosane, obrigado pela pergunta. Comportamentos autolesivos é quando o indivíduo machuca a si próprio. Esse comportamento autolesivo ele pode ser com a finalidade de suicídio ou, eventualmente, ele pode ser com a finalidade, a gente fala de autorregulação. Nos 2 casos, independente da finalidade, se o indivíduo está se machucando, isso é um sinal de alarme, é um sinal de sofrimento. Então, essa pessoa precisa ser acolhida e ela precisa de ajuda. Agora a gente tem outra pergunta, doutor. Vamos para a próxima, da Luane Freire. Ela é de Santa Cruz do Capibaribe e pergunta o seguinte: quais são os sinais de alarme para o suicídio? Essa pergunta de Luana é muito interessante e vale a pena a gente discutir. Na maior parte das vezes, as pessoas que morrem por suicídio, elas acabam comunicando. E a gente tem que estar atento a receber essa informação. Das vezes que isso não é comunicado, alguns outros sinais surgem. Por exemplo, às vezes despedidas, providências, algumas vezes inclusive tomar atitudes, buscar meios. A depressão, de modo geral, como foi muito bem falado aí na reportagem, ela tem outras características, diminuição de vontade, de energia, de prazer, reclusão. Então todos esses sinais são sinais que a gente pode e deve ficar atento se acontecer com pessoas ao nosso entorno. Agora a gente tem uma pergunta anônima de uma pessoa que não quis se identificar, doutor. Essa pessoa diz o seguinte: se algum adolescente quiser fazer algum tratamento com um psiquiatra, ele pode ter um sigilo garantido, caso ele não queira falar com a família? Acho que essa pergunta é muito sobre a idade, né? Por ter que relatar tudo aos pais. Em linhas gerais, eu posso te dizer que a ética médica permite, sim, que adolescentes e crianças tenham o direito ao sigilo médico preservado. Existe um sigilo na relação do médico e do paciente, que ele é mantido, inclusive, em casos de crianças e adolescentes. Mas é importante frisar que esse sigilo médico ele tem limites. Então, sempre que a pessoa se coloca em risco ou coloca a vida de terceiros em risco, Joel, nesse caso, o limite, o sigilo ele deve ser quebrado. Então, sim, respondendo à pergunta, ele pode sim ter o direito de ser acolhido e de ser avaliado, a princípio, sem que os pais dele necessariamente sejam comunicados, mas se o médico entender que existe um risco de vida ali, para a vida dele ou de terceiros, esse sigilo
por questões éticas, precisará ser quebrado. Vale muito a pena essa pessoa buscar ajuda, conversar com o médico diretamente, explicar os anseios, as angústias dele, para que juntos eles consigam chegar num denominador comum. E os pais também devem ficar atentos a todos esses sinais, perguntar, né, o que é que o filho está passando, a filha. Indiscutivelmente, né? A gente vive hoje em uma sociedade que muitas vezes está um pouco distante. Embora a gente esteja muito próximo com as redes sociais e com celulares e etc., mas na sociedade, de modo geral, os pais muitas vezes acabam se distanciando um pouco dos filhos. Então tem sim que ficar atento. Agora a gente tem uma próxima pergunta da Ana Lúcia, também aqui de Caruaru. Ela diz o seguinte, doutor: tenho ansiedade e esse problema pode evoluir para uma depressão? Ana, a pergunta é muito pertinente. Pode. Pessoas que convivem com quadros ansiosos, a ansiedade ela gera inúmeros sintomas de estresse, a ansiedade ela gera um sofrimento mental muito grande. E pessoas que não tratam quadros ansiosos podem sim acabar desenvolvendo quadros depressivos. Assim como outras doenças, né, que afetam a mente. Sim, assim como outros de modo geral. A gente diz que o estresse crônico ele leva a adoecimento mental. Então, uma pessoa que está submetida a uma situação de estresse muito intenso, por um quadro ansioso, por exemplo, ela pode acabar desenvolvendo uma depressão. Doutor, a próxima pergunta é da Fernanda Souza, também daqui de Caruaru, e ela diz o seguinte: minha filha tem crises de ansiedade para ir à escola. Em alguns episódios chega a vomitar. Ela faz terapia, mas não toma nenhum medicamento. Ela pergunta: preciso levá-la ao psiquiatra? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente e eu acho que é a dúvida de muita gente. Quando levar ao psiquiatra? Qual é o momento de ir ao psiquiatra, seja criança, adolescente ou até mesmo adulto, né? Nós consideramos que quando você tem ansiedade, todo mundo experiencia de alguma forma, mas quando essa ansiedade ela é tão intensa a ponto de gerar sintomas físicos, como é o caso da filha de Fernanda, a ponto de causar uma incapacidade executiva. Ora, se espera da criança que ela seja capaz de ir para a escola, mas se o simples fato de ir para a escola gera nela reações emocionais tão desconfortáveis a ponto dela vomitar, certamente esse grau de ansiedade dela não é um grau de ansiedade normal. Então vale sim a pena, sempre que a ansiedade ela causa um sofrimento mental muito intenso ou uma disfunção executiva, ou seja, uma incapacidade do indivíduo fazer aquilo que se espera que ele faça, nós consideramos que aí já não é mais uma ansiedade normal, e sim um transtorno de ansiedade. E nesses casos, Fernanda, há bons tratamentos, há muita coisa que pode ser feita. E na maior parte dos casos, a gente consegue uma ótima resposta. Deixa eu falar aí sobre tratamento. Agora a gente fala sobre esse assunto aqui. Muita gente tem o tabu de vir ao psiquiatra, de dizer que faz um tratamento, ou até ter medo de iniciar esse tratamento por vício, por ser taxado na sociedade, né? Porque a sociedade ainda pensa em boa parte sobre esse assunto com uma rigidez muito grande. Mas a pergunta é: como é que estão os tratamentos hoje em dia? Eles viciam ou não? Perfeito, essa pergunta é muito relevante. Um espaço como esse aqui abre a possibilidade para que a gente desmistifique isso para a sociedade de modo geral. A maior parte dos tratamentos, e sempre que se faz um tratamento de forma organizada, acompanhada, a chance de desenvolver dependência à medicação é muito pequena. Na realidade, a maior parte das pessoas que acabam desenvolvendo dependência por medicações são pessoas que acabam tomando medicações de forma inadvertida. Um vizinho, um amigo, alguém, olha, toma essa medicação que é boa. Mas um bom tratamento, um tratamento realizado com acompanhamento, muito dificilmente. A grande parte das medicações, a maioria esmagadora dos remédios hoje para ansiedade e para depressão não causam dependência. Antigamente tinha-se 3, 4 medicamentos muito conhecidos, inclusive no mercado, né? E hoje a gente já vê diferente. Tem muita medicação e um tratamento multidisciplinar. O que é preciso quando a gente fala de ansiedade, depressão e outras doenças fazer, além do psicólogo e do psiquiatra? Perfeito. Não existe outra medicina que não seja do estilo de vida. Então, o nosso estilo de vida repercute diretamente na nossa qualidade de vida. A atividade física tem uma indicação nível 1 em quadros ansiosos e depressivos. Então, a prática de atividade física pode melhorar substancialmente. Dormir bem, uma coisa que muitas vezes a gente negligencia, mas o sono ele é inegociável. A gente não pode deixar de dormir para trabalhar, para estudar, para nada. O sono é uma função essencial para que a gente se mantenha equilibrado. Ter uma boa alimentação, evitar álcool, evitar substâncias de modo geral, ter uma boa qualidade de vida, tentar ter bons hábitos de vida, isso pode trazer um impacto muito positivo no tratamento. Além da psicoterapia, além de eventualmente fazer uso também de medicações, tentar ter um estilo de vida mais saudável.
Muito obrigado pelas suas informações aqui no nosso consultório de hoje, doutor. Em resumo, como o doutor falou, é preciso criar um novo estilo de vida, se permitir para coisas alegres dentro da rotina, perceber esses gatilhos, né, doutor? Exato. Perceber o que está fazendo mal e o que é que você pode fazer de diferente e procurar ajuda. Como a gente falou no início, procurar ajuda não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de grandeza, de ser forte. Então, conte sempre com a pessoa próxima. Você que está escutando, não procure criticar, procure ouvir essa pessoa. Às vezes, assim, 5 minutos, 15 minutos ajudam muito. E é isso, procurar ajuda. E, claro, outra coisa importante é ligar 188, que é o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você não pode pagar um psicólogo, você pode ligar qualquer momento que você estiver se sentindo muito triste, pensando que não tem saída, liga que tem muita gente boa para te ouvir. Eu volto contigo, Almir. Que coisa boa, né, Joel? A gente falar sobre vida, sobre saúde mental, sobre esperança sempre. Bom demais o AB Saúde de hoje. Muito obrigado, viu, Joel? Vamos para o intervalo agora, pessoal. No próximo bloco tem AB Esporte. Aí a gente vai falar sobre um grande exemplo de superação e dedicação que vem de Brejo da Madre de Deus. O seu AB1 volta já, 12h, 38 minutos. O seu AB1 está de volta, 12h, 41 minutos. Tem um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui em Caruaru nessa quinta-feira. Câmera que fica ali na Rio Branco, dando essa olhada para os veículos que saem da Armando da Fonte. Aí à esquerda do seu vídeo, tá vendo? Aquela ali é a esquina do Grande Hotel. E a gente vê aí essa movimentação intensa de carros e motos também. E lá do outro lado, né? Os veículos que estão chegando na rua Armando da Fonte. É essa movimentação nesse instante, chovendo aqui na capital do Agreste. E a gente percebe aí o asfalto molhado. Sempre um alerta para o condutor de veículo ficar atento também. E o Festival Pernambuco Meu País, que chegou a Caruaru para movimentar esse fim de semana, tem também uma programação formativa. São várias atividades disponíveis para os artistas, produtores e agentes culturais. Então, a gente vai conversar ao vivo com Franklin em Portugal para saber como é que faz para participar. Não é isso, Franklin? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no AB1. Então, o festival chega ao último destino, né? A 10ª cidade de toda a programação elaborada para 2025, justamente aqui em Caruaru. E tem sim toda essa parte formativa que é bem detalhada. Então, os artistas, agentes culturais, produtores culturais precisam estar antenados a muitos detalhes. Quem vai falar aqui agora com a gente é Fábio Cavalcante, que é coordenador de formação do festival. Primeiramente, muito boa tarde para você, Fábio. Que formações são essas? O que a gente pode entender, então, dessas formações? Boa tarde, né? Queria agradecer aqui a recepção que a gente está tendo em Caruaru. A gente está sendo muito bem atendido aqui, muito bem recepcionado. E as formações, a gente tem 3 eixos. O primeiro é o Forma PE, com oficinas e workshops, né, direcionados à profissão da cadeia produtiva da cultura. A gente tem o Rede PE, que são as ações das outras secretarias do Estado, Secretaria de Juventude, de Mulheres, Meio Ambiente, todas elas vêm também com ações formativas. E a gente tem o Fórum da Cadeia Produtiva da Cultura, que aqui em Caruaru a gente vai ter 2 eixos, artes cênicas e música. Essas ainda estão abertas e depois dos fóruns a gente vai ter um grande workshop com a equipe do Fucultura falando sobre o edital, falando sobre como você elaborar seu projeto e tirando todas as suas dúvidas. O fórum e as ações do Fucultura vão ser realizadas lá no Erém, Nicanor, Souto Maior. Mais informações no @Festival Pernambuco Meu País. Lá tem um link na bio que você consegue ter todas essas informações detalhadas. Mais uma vez, @Festival Pernambuco Meu País. Lá tem um link na bio. Lá você consegue, além de fazer suas inscrições para participar dessas atividades formativas, também saber toda a nossa grade de programação. A gente está aqui, né, no Armazém da Criatividade, outro local dessa formação. Aí tem elaboração de projetos, prestação de contas. Isso. A gente aqui no Armazém da Criatividade, a gente teve 3 oficinas, que é sonorização para show, iluminação para show e portfólio. Por exemplo, aqui a gente está vendo aqui uma aula prática da oficina de sonorização para show, com Marcos Negreiros, explicando todo o processo de como você faz essa mixagem, né, ao vivo das bandas que estão tocando. Imagina, bem complexo os comandos. Hein? Aparentemente sim, mas depois que você começa a entender como funciona todo o processo, aí vai começando a ficar mais
mais visível, né, a sua mente. E hoje também a gente está tendo uma aula prática também da oficina de iluminação lá no Sesc com Nathalie Revoredo. E para quem ainda quer participar das atividades, amanhã a gente tem uma oficina de passarela aí também, pegando uma outra linguagem, né, design e moda, que ainda está aberto, quem tem um sonho aí de ser modelo, amanhã é uma grande oportunidade. Se inscreve também lá no @Festival Pernambuco Meu País. E no sábado a gente tem uma oficina de colagem têxtil também. Isso todas às 9 da manhã, sexta 9 da manhã passarela e sábado 9 da manhã colagem têxtil. E no sábado, a partir das 2 horas da tarde, o nosso Fórum da Economia e da Cultura, realizado lá no Nicanor, no EREM Nicanor Souto Maior, que a gente vai ter 2 linguagens cênicas, música, e depois a gente vai ter um grande workshop com a equipe do Fucultura falando sobre prestação de contas, tirando dúvidas sobre como você se cadastrar como produtor cultural e também como você elaborar o seu projeto e como você ler o edital da forma correta. É um mix de capacitações. Você está falando também desse artista, desse produtor cultural, a aprender a fazer a apresentação do projeto de maneira muito rápida e prática, né? Isso, hoje, por sinal, a gente tem uma oficina sobre portfólio e pitch, né? Portfólio é como você se apresenta a partir de um documento e o pitch é como você faz para apresentar esse documento de uma forma clara, objetiva e direta para que o consumidor do seu produto possa entender e adquiri-lo da melhor forma. Quanto tempo essa pessoa tem para apresentar o projeto pelo padrão? Pelo padrão são 5 minutos, é rapidinho, por isso que o projeto precisa estar bem feito, bem objetivo e que chame bastante a atenção de quem está do outro lado lhe observando, né, tentando contratar o seu produto. Formação começou na última quarta-feira, vai até? Vai até sábado. Agora, sábado, 6 da noite, 18 horas, a gente está encerrando as atividades formativas da edição de Caruaru e, logicamente, que o festival ele tem diversas outras ações, cinema, circo, teatro, dança, shows. Enfim, o que não vai faltar aqui em Caruaru são opções de lazer e conhecimento, que é essa que a gente está trazendo também. Muito obrigado por sua participação, então. Almir? Legal demais, né, Franklin? Muito legal esse festival com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Valeu, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Olha lá a turma, hein? Mãos na massa. E a gente acompanhou aqui nos nossos telejornais a inauguração do Porto Digital de Caruaru na semana passada, não é? Ou seja, a cidade ganhou um equipamento que oferece vários serviços para a população da região inteira. Sobre esse assunto, a gente conversou com Pamela Dias, que é a gestora do Porto Digital. Vamos ver o que ela disse? No Porto Digital em Caruaru, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar uma infraestrutura que te possibilita realizar formações, eventos, conexões, esse match entre startups, entre empresas, estudantes e universitários. A gente tem um espaço aqui que reúne laboratório de audiovisual, podcast, musical, fotografia. Eu tenho um auditório com capacidade para 150 pessoas, tenho um rooftop para eventos e tenho também laboratórios de empreendedorismo, economia criativa e game para atender tanto aos programas que a gente realiza aqui no Porto Digital Caruaru para o público, para o ecossistema, como também o próprio ecossistema que, se quiser realizar os seus eventos, formações e atividades aqui conosco. A gente está disponibilizando o nosso site no final dessa primeira quinzena de setembro. Ele já vai estar no ar novamente, refletindo todo esse novo espaço que a gente tem aqui e todo o agendamento ele pode ser feito por lá. Qual é o nosso site? www.armazendacreatividade.org. Por lá você consegue agendar a visita institucional, seja de estudantes que queiram conhecer o nosso espaço, os nossos programas e quem é o Porto Digital, seja grupos empresariais, institucionais. Você também consegue fazer agendamento para cada área dessa que eu mencionei aqui, desde auditório, rooftop, laboratório, sala de reunião. No nosso site tem disponibilizado cada espaço, o valor unitário por hora desse agendamento. É importante dizer que a gente tem um contrato de gestão com o governo do estado de Pernambuco, é por isso que a gente tem um equipamento também que fomenta empreendedorismo inovador, inovação aberta e esse processo de sensibilização para o ecossistema. Então a gente também está apto a receber todos os públicos. Muito bem, agora é 12h49, olha só essa informação. O número de empreendedores formais aqui em Pernambuco alcançou o maior número de formalizações dos últimos anos, pessoal. E de acordo com o Sebrae aqui no estado, esse cenário ainda pode melhorar, hein? Veja. A Rua Frei Cassimiro, no bairro de Santo Amaro, no Recife, tem um significado especial para Fabiana. Foi aqui que ela viu, quando criança, a mãe vender espetinhos para sustentar a família. Agora, depois de anos trabalhando de carteira assinada, ela precisou se reinventar
E foi nessa mesma rua que decidiu montar uma lanchonete para começar a vender pastel e outros salgados. Eu me vi sem chão. Aí foi daí que veio surgindo a ideia de trabalhar para mim mesma. Então eu procurei o Sebrae e me formalizei. Fabiana está animada porque recentemente se formalizou como MEI, microempreendedora individual. É uma categoria que permite a regularização de pequenos negócios de forma simples. Eu estou formalizada há mais ou menos uns 6 meses, eu estou novinha, né? É o que trouxe para mim de mudança o fato de eu poder comprar empresas onde eu posso apresentar meu CNPJ, os descontos que eu tenho. Isso foi muito bom. Ela agora faz parte de uma estatística animadora, a de empreendedores com CNPJ. No ano passado, Pernambuco registrou o maior número de trabalhadores formalizados da última década. Mais de 273 mil pessoas no estado possuem CNPJ. Os dados do Sebrae também mostram que, enquanto o trabalhador informal luta para alcançar o salário mínimo, o MEI já ultrapassa, em média, os R$6.000. Mas a informalidade ainda é um desafio. 77% dos empreendedores não têm MEI. Para a economista do Sebrae, os dados reforçam a importância de políticas de incentivo à formalização. A formalização garante alguns direitos, inclusive de proteção social, para esses donos de negócio, né? Entre eles a aposentadoria por idade, por invalidez, pensão por morte, salário maternidade e, além disso, um leque muito grande de possibilidades de acessar mercados. Na zona sul do Recife, Cristiane criou um espaço acolhedor para atender crianças. Ela usou o conhecimento e as economias de uma vida inteira como professora. Hoje vive o sonho de trabalhar para ela mesma, com todos os desafios e vantagens que isso traz. Chego no Sebrae com essa ideia e lá no Sebrae eu comecei a fazer diversos cursos. Primeiro eu fiz o curso de construindo seu negócio do zero. Depois eu fiz o curso de Instagram para iniciantes. Fiz um curso também de gestão financeira e, ao final de cada curso, o Sebrae disponibilizava consultorias. O espaço realiza atendimentos de psicopedagogia, psicologia clínica e musicalização com foco nas crianças. Cristiane segue investindo na educação e sonha alto. Que as pessoas possam ter um espaço onde eles possam ser escutados, um espaço de afetividade, um espaço onde eles possam se transformar através da aprendizagem. Esse é o meu maior sonho. É isso. Vamos seguindo agora para o AB Esporte, porque tem as feras aqui do interior sendo destaque nacional. Herbert Ramos, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todo mundo ligadinho aqui no AB1. E em destaque hoje nós temos a história do Magno, um para-atleta que está dando um orgulho danado lá para a cidade de Brejo da Madre de Deus. Nós fomos acompanhar uma tarde de treino com essa fera. Se liga só. Esse é o dono de uma marca histórica e ainda ocupa o top 1 de uma modalidade esportiva no Brasil. Meu nome é Magno da Silva Oliveira, tenho 39 anos. Sou recordista brasileiro no lançamento de dardo e no lançamento de disco. Ele já teve a história de vida contada na TV e explicou na ocasião as circunstâncias do acidente que lhe tirou uma perna. O cara vinha na contramão, na PE. Quando eu tentei desviar, nessa curva tinha uma pedra do lado direito. Então eu freiei a moto, quando ela rabiou do lado que era estrada de terra, o Toyota bateu em mim diretamente na minha perna. Por ser no estado de terra, pegou uma bactéria de defesa animal. Aí começou a necrosar a minha perna, eles começaram a desbridar. Foi onde eu passei por 8 cirurgias para tentar salvar a perna. Magno voltou aos holofotes no fim de agosto deste ano. O pernambucano quebrou o recorde do lançamento de dardo, atingindo 45,44 metros em prova realizada no Recife. É muito gratificante, o trabalho que a gente tem no dia a dia, o esforço que a gente tem, principalmente eu que saio daqui e vou treinar no Recife. Então é a realização de todo o trabalho que a gente fez até chegar a esse tempo. Então a alegria é muito forte, a sensação é muito boa mesmo. Dono de uma história de superação admirada por muitos, Magno já tem um novo objetivo: atingir a marca dos 50 metros. O caminho até o novo recorde não será fácil.
Natural de Brejo da Madre de Deus, Magno tem que se deslocar mais de 143 quilômetros para treinar na capital pernambucana. No interior, a realidade é mais complicada. E assim, minha meta hoje, para o final do ano, é chegar a 50 metros. É a minha meta pessoal e também do treinador também, que é essa meta, de chegar ao final do ano fazendo 50 metros no dardo. No começo era mais difícil, porque não tinha um espaço para treinar. Aí depois eu falei com um rapaz que é o diretor de esporte, ele me cedeu o campo para fazer os treinos aqui. E a sapatilha eu consegui depois da Bolsa Atleta e também eu treino na academia. Então minha rotina aqui divide entre campo e academia. Mas as dificuldades não podem parar um sonhador. Além de novas marcas, Magno quer demonstrar o seu talento nas maiores competições. Tá previsto para dia 29 de outubro, os Jogos Universitários, que será em São Paulo, e dia 1º de dezembro ao dia 4, em São Paulo também, o Brasileiro. Numa dessas duas eu quero chegar a 50 metros, e a previsão é para uma classificação internacional, próximo ano, quem sabe, e daí sim participar de um Mundial ou de Paralimpíada. E com essa história de luta, garra e esperança, ninguém duvida que Magno vai alçar voos ainda maiores. Sem dúvidas, e se depender da nossa torcida, é o nosso super campeão, hein, Magno? Que exemplo, que superação. E é importante a gente assistir uma reportagem assim, não é, Herbert? Porque a gente sabe que funciona de referência também para muita gente, não é não? Com certeza, essa história do Magno, ela é inspiradora em todos os aspectos, pela superação pessoal e pelo rendimento dele como paratleta também. É um paratleta de destaque que precisa ser valorizado para que outras pessoas também se motivem a participar de esportes, apesar de qualquer limitação física ou condição neurológica, por exemplo, que pode acontecer com alguma pessoa. O Magno tem essa condição, né? Acabou sofrendo um acidente, mas é destaque. Não só em Brejo da Madre de Deus, não apenas no interior, mas em todo o estado de Pernambuco e agora com um recorde brasileiro. A gente felicita o Magno por essa marca expressiva e também vamos seguir acompanhando nas próximas competições, que venha o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Universitário e quem sabe o Magno pode representar o interior numa Paralimpíada. Seria demais, a gente vai seguir acompanhando essa história, Almir. Exatamente, tamo junto, Magno, tamo junto nessa. E agora a gente fala sobre outras feras, dessa vez com a bola rolando. Hoje tem seleção em campo, né, Herbert? Exatamente, Almir. O Brasil entra em campo no Maracanã para encarar a seleção do Chile. Duelo pelas eliminatórias da Copa, 17ª rodada. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. O Chile não tem chances de ir ao próximo Mundial. Então tudo sendo organizado para uma grande festa da seleção brasileira. Talvez o último jogo do Brasil em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026. Então um duelo muito importante. Hoje, a partir das 9h30 da noite, ao vivo, na telinha da TV Asa Branca, fica o nosso convite para todo mundo acompanhar e torcer pela seleção brasileira. Deixa eu fazer um outro convite também. Quem quiser ficar por dentro das informações sobre o esporte regional, acessa lá GE Caruaru e região, que a gente está fazendo uma cobertura completa. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Muito bem, Herbert Ramos. Até amanhã, hein? Grande abraço para você. E olha, sexta-feira tem Som e Sotaque no AB1, então a gente vai ver quem é que vai cantar para você aqui na telinha da Asa Branca. Vamos dar uma olhada. Menino, buquê de garrote gordo, derrubei pelo caminho. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro. É amanhã, já deu pra notar que eu tô super bem acompanhado, né? Volta Cachorrão em Banda Coração Nordestino, ô coisa boa! E Lil de Love, aqui no Som e Sotaque. Então vamos embora, faixa é amanhã. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, tem o povo brasileiro.
E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Cupira, Alexandre Kennedy, para a gente falar sobre a primeira rodada de negócios de enxovais de bebê e moda infantil, que será realizada esse mês no município. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa quinta-feira está terminando agora. Agradecendo demais a você que está sempre com a gente nessa hora do almoço. Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!